Bom dia, queridos alunos, bom dia, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo em casa, todo mundo se cuidando. Infelizmente, por motivos de força maior, nesse período de afastamento que a gente está tendo obrigatório das nossas atividades em sala de aulas, para que a gente não comprometa o andamento do período e a gente tem que depois cancelar ele ou ou fazer reposição, ficar muito tempo repondo ele, a gente vai tentar dar continuidade ao nosso ensino aqui através de videoaulas, tudo bem? Eu estou preparando aqui como se a mesma aula que eu daria em sala de aula, os mesmos exercícios, eu estou preparando eles para a gente trabalhar aqui, tudo bem? Então, acredito que a gente não vai ter prejuízo nenhum e no momento da aula eu vou estar online, via e-mail, a gente pode combinar um aplicativo, alguma coisa, eu mando num e-mail informando, e eu vou estar, no horário de aula, eu vou estar disponível só para tirar suas dúvidas, tudo bem? Então, no horário de aula, vocês me contatem, qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha entendido em aula, é só me procurar. Então, vamos continuar. A gente está continuando, a gente está estudando circuitos elétricos avançados e a gente está terminando os métodos de análise de circuitos para corrente alternada. A gente já viu lei de Kirchhoff, análise nodal e hoje, continuando, a gente vai ver análise de malhas e teorema de Thevenin. Lembrando que o método ele é igual tanto para corrente alternada quanto para corrente contínua. O que difere é que na corrente alternada a gente está trabalhando com uma corrente que é uma senoide, então ela tem um valor e um ângulo de fase. Essa senoide ela é representada por fasores, então a gente trabalha normalmente com fasores, números complexos, tudo bem? Dito isso, feito a análise de malha, a gente vai ver o teorema de Thevenin. Então vamos lá, qual que é a análise de malha? A análise de malha é uma outra forma de resolver circuitos utilizando as leis de Kirchhoff, só que em vez de a gente usar as tensões nodais, como era feito na análise nodal, agora a gente vai usar as correntes de malhas. Essa análise de malha, ela é um pouco mais simples de ser entendida. Então, muitos dos alunos preferem a utilização dela, tá? Só que, normalmente, às vezes ela costuma aumentar um pouquinho o número de equações. Então, ou reduzir. Como eu digo para vocês, pessoal, análise de circuitos, cada técnica é uma ferramenta. Para pregar um prego, a melhor ferramenta é um martelo. Para um parafuso, melhor é uma chave de fenda. Então, cada circuito tem uma técnica que é melhor do que outra. Mas o desenvolvimento dessa técnica, a escolha dessa técnica vai com o nosso expertise. Conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo qual técnica é melhor que outra. Tudo bem? Então, vamos lá continuar. Vamos lá falar um pouquinho sobre análise de malhas. Então, vamos lá. Ó. Na figura abaixo aqui, deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui. Na figura abaixo, a gente tem um circuito elétrico, tá? Esse circuito aqui é um circuito puramente resistivo, mas poderia ter indutores e capacitores. Como que a gente calcula essa corrente? Como que a gente faz a análise desse circuito através da análise de malha? Para fazer a análise de um circuito pela análise de malhas, é muito simples. A gente precisa só efetuar 3 passos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai atribuir para cada malha. Vocês lembram o que é uma malha? Uma malha é um caminho fechado que uma corrente pode percorrer. Então, olha só, a corrente aqui, ó, ela tem um circuito fechado. Aqui a gente encontra uma malha. Outro caminho fechado para essa corrente, aqui a gente tem outra malha. E assim vai. Então, olha só, nessa análise nesse circuito aqui, então o primeiro passo a gente vai atribuir, a gente vai rotacionar no sentido horário, tá? As correntes de malhas nas N malhas que a gente tem. Então, nesse caso a gente tem duas malhas, a gente vai ter aqui a corrente I1 e depois aqui a corrente I2. Rotacionado as correntes, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nas N malhas. Qual é a lei de Kirchhoff das tensões? A lei de Kirchhoff das tensões fala para a gente que a soma algébrica das
quedas de tensões em uma malha é igual a zero. Ou seja, as quedas de tensão na malha é igual ao número de elevações de tensão na mesma malha. Então a gente vai aplicar. Feito isso, a gente vai utilizar a lei de Ohm e vai representar todas essas quedas de tensão através das correntes de malha. Lá na análise nodal, lembra que a gente fazia a análise de corrente e representava através da tensão? Aqui na análise de malha é justamente o caminho oposto. A gente vai fazer a análise de malha, mas vai representar as tensões em função das correntes. Feito isso, a gente vai achar N equações, tá? O número de equações ele é sempre igual ao número de malhas. Feitas as equações, a gente vai achar as equações em função das malhas. Uma vez que a gente encontrou as equações, a gente agora tem que resolver elas simultaneamente e encontrar os valores das correntes de malhas. Encontrados os valores das correntes de malhas, a gente encontra todo o restante. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, ó. Vamos partir agora para exercícios. Como eu falei para vocês, circuitos elétricos a gente só aprende fazendo exercícios. Então vamos fazer alguns exercícios agora. Então, dando sequência ao estudo de análise de malha, vamos resolver aqui um exercício de análise de malha. Então aqui, ó, eu quero, nesse exercício 1, que a gente determine a corrente I0. A corrente I0, ela é a corrente que sai da minha fonte de tensão, de 20 volts com uma fase de 90 graus. Então vamos lá. Existem várias formas de resolver, tudo bem? Nesse caso aqui, pessoal, se a gente fosse fazer a análise nodal, a gente pode identificar aqui, ó, um nó, 2 nós, 3 nós, 4 nós, 5 nós. Esse nó aqui a gente ganha, então a gente teria 4 nós que a gente não conhece. Essa seria uma situação de que utilizar a análise nodal não é muito interessante. Então, a gente analisando esse circuito, a gente vai ver que a melhor maneira de resolver ele é através da análise de malhas. Então, vamos lá. Então, para começar, que ele é um circuito de corrente alternada. O primeiro passo para resolver circuitos de corrente alternada é passar ele para o domínio dos fasores quando esse circuito está no domínio do tempo. Bom, a gente pode perceber aqui, ó, que tanto a fonte de corrente quanto a fonte de tensão, ela já está na forma de fasor. E as minhas resistências, indutores e capacitores também. Então, esse exercício aqui já veio com o primeiro passo feito. Qual que é o primeiro passo? Passar do domínio do tempo para o domínio dos fasores. Já que isso está feito, o segundo passo para resolver o exercício é fazer a análise do circuito. Então, vamos lá fazer pela análise de malhas. Então, como a gente viu anteriormente, o primeiro passo da análise de malha é definir as correntes de malhas. Então, eu vou definir que aqui vai rodar uma corrente que eu vou chamar de I1. Essa segunda malha aqui vai rodar uma corrente que eu vou chamar de 2. E nessa terceira malha aqui vai rodar uma corrente que eu chamei de I3. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, ó, um positivo, negativo. Então, vamos lá. Então, próximo passo, definidas as correntes nodais, é fazer a análise de malha para cada uma das correntes. Então, ó, vamos começar aqui pela malha 1. Então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões na minha malha 1. Então, a gente sabe que a lei de Kirchhoff das tensões fala para a gente que a soma das quedas de tensões mais a soma das elevações de tensões numa malha é igual a zero. Ou seja, a soma das quedas é igual à soma de elevações. A gente tem queda de tensão em elementos passivos, ou seja, resistência, indutância e capacitor. A gente tem elevação de tensão em elementos de fonte, nesse caso aqui fonte de tensão.
Então, nesse caso, pessoal, vamos lá. A gente vai aplicar LKT da malha 1. A gente só tem elemento passivo na minha malha 1. Como a gente só tem elemento passivo na minha malha 1, então a gente sabe que a queda de tensão na minha resistência de 8 mais a queda de tensão no meu indutor de 10 ou na minha impedância, né? Como a gente trabalha no domínio dos fasores, a gente chama de impedância. Mais a minha queda de impedância, mais a minha queda de tensão na minha impedância de J2, isso daqui tem que ser igual a 0. Tudo bem? Então vamos lá. Usando a lei de Ohm, qual que é a lei de Ohm? Só para a gente lembrar que a tensão numa impedância é Z vezes a corrente que passa nela. Então todas essas quedas aqui a gente vai representar através das correntes nodais. Então vamos lá. Então, ó, na minha tensão de 8, então aqui, ó, na tensão de 8 é o valor da minha impedância, 8 vezes a corrente que passa nela, que é I1. Então, 8 e 1. Na minha indutância de 10 é a corrente que passa nela. Só que vamos perceber aqui, ó, pessoal. Tá passando só I1 nela? Não, ó. I1 tá passando nesse sentido, mas I3 está passando no sentido contrário. Então aqui, ó, mais J10, que multiplica I1 passando no sentido, menos I3 passando no sentido contrário. E na minha impedância aqui, no meu capacitor de menos J2, então aqui é o valor da impedância. Qual que é o valor da impedância? Menos J2, que multiplica. Tá vendo então aqui, ó, aqui tá passando I1 nesse sentido, e I2 no sentido contrário. Então aqui, ó, I1 menos I2 é igual a 0. Então, escrevi a primeira equação. Vamos aplicar a distributiva? Então, vai ficar assim, ó, 8 e 1 mais J10 e 1, aplicando essa distributiva, menos J10 e 3. Bom, mais com menos, então, menos J2 e 1, menos com menos, mais J2 e 2 é igual a 0. Então, vamos continuar essa equação. O que eu vou fazer agora, pessoal? Olha, eu tenho I1 aqui, I1 aqui e I1 aqui. Vou colocar I1 em evidência. Então, fica assim, ó. I1, que multiplica 8 mais J10 menos J2. Bom, e 2 eu só tenho 1. Então, mais J2 e 2 menos J10 e 3, isso daqui é igual a 0. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui uma soma e uma subtração de números imaginários. Como que a gente faz? A gente soma parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, vai ficar assim, ó. I1 é igual a... Parte real aqui é só 8, então fica 8. Parte imaginária, mais 10 menos 2. Então, fica aqui, ó, mais J8. Continuando aqui, ó, mais I2, que multiplica J2, menos I3, que multiplica J10, isso daqui é igual a 0. Essa daqui, ó, é a equação que eu achei na minha malha 1. Vamos fazer a mesma coisa agora, a gente vai aplicar o LKT. Então, vamos aplicar o LKT para minha malha 2. Então, ó, vamos relembrar aqui minha malha 2, só para a gente poder aplicar o LKT.
Então, vou tentar colocar aqui no mesmo quadro, ó. Aplicar o LKT da malha 2. Então, vamos lá, ó. Bom, a soma das elevações de tensão é igual à soma das quedas. Aonde que ele tem queda? Então, ele tem uma primeira queda nessa, vamos rodar a malha aqui, nesse capacitor de J2 ohms. Então, ele é a primeira queda dele. Mas ele tem uma segunda queda nesse capacitor, mais V menos J2 ohms. Mais ele tem uma queda na resistência, mais V de 4 ohms. Isso daqui é igual às elevações. Ele tem alguma elevação? Tem, né? Ele não tem uma fonte aqui, então é igual a 20 com ângulo de 90 graus. Então, ó, é igual a 20 com ângulo de 90. Agora, a gente vai substituir cada uma dessas tensões pela corrente de malha. Então, nessa primeira resistência aqui, passa. Então, é Z vezes I. Quanto que vale Z? Menos J2. Que multiplica qual corrente que passa aqui? Bom, a gente está fazendo a análise da malha 2. Então, está passando I2 num sentido e I1 no sentido contrário. Então, é J2 que multiplica I2 menos I1. Nessa segunda, que é essa daqui que a gente vai fazer agora, ó. Nesse segundo capacitor. Mais, quanto que vale? Menos J2, é o valor da impedância, que multiplica a corrente que passa nele. Qual corrente que passa nele? Bom, está passando I2 nesse sentido, I3 no sentido contrário. Então, I2 menos I3. Na minha resistência, só está passando I2, então 4 I2, isso aqui é igual a 20 com ângulo de 90. Então, vamos dar prosseguimento. Vamos dar prosseguimento nessa equação aqui. Então, eu vou aplicar a distributiva. J2 que multiplica I2 dá menos J2 e 2. Menos J2 que multiplica I1 dá mais J2 e 1. Vamos aqui, ó. Menos J2 que multiplica I2 dá menos J2 e 2. Menos J2 que multiplica menos I3 dá mais J2 e 3. Mais 4 e 2. Ó, eu tenho que passar, tá tudo, esses daqui estão na forma retangular. A minha tensão está na forma polar. Eu vou passar ela para a forma polar já. A gente sabe que o ângulo de 90, ele é um número puramente imaginário. Então, esse daqui é o J20. Então, vamos lá. Ó, I2, eu tenho ele em evidência. Eu tenho ele em vários termos. Vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar I2 que multiplica menos J2 menos J2 mais 4 mais J2 e 1 mais J2 e 3, tudo isso aqui é igual a J20. Bom, aqui eu tenho uma soma de números complexos. Então, a gente soma parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Já vou colocar na ordem, tá, pessoal? Então, vai ficar aqui, ó, J2, que multiplica I1, mais... Bom, parte real aqui é só 4, né? Então, fica 4. Parte imaginária é menos J2 menos J2. Fica menos J4. Mais
J2. Aqui, desculpa, aqui multiplique 2, ó. Tô esquecendo. Mais J2 e 3, tudo isso daqui é igual a J20. Essa daqui é a equação que eu achei para minha malha 2. Terminei? Não, ó. O nosso sistema ele tem 3 malhas. Então falta a gente aplicar o LKT para a malha 3. Aplicando o LKT, pessoal, aí a gente entra num caso particular. Olha só, I3 está passando nessa fonte de corrente no mesmo sentido, não tá? Ó, a gente continuar I3, ela passa aqui. Se ele passa aqui e a corrente nesse ponto vale 5 com um ângulo de 0, então eu já consigo deduzir aqui direto que I3 é igual a 5 com ângulo de 0 amperes. Na forma polar, na forma complexa, ele só vale 5 amperes. Bom, se eu sei o valor de 3, o que eu posso fazer? Eu posso voltar na minha equação da malha 1, essa equação que eu achei, essa equação final que eu achei para a malha 1. No lugar de 3 eu vou substituir 5. E essa aqui é a minha equação para a malha 2. No lugar de 3 a gente substitui 5, porque a gente já achou o valor de I3. Então, fazendo essas substituições simples, a gente vai achar, então, que a minha equação da malha 1, vai ficar I1, que multiplica 8 mais J8, mais I2, que multiplica J2. Isso daqui é igual a J50. E a minha equação da malha 2... Opa, vocês sabem que eu gosto de manter um padrão. Então, a minha equação da malha 2 vai ficar I1, que multiplica J2, mais I2, que multiplica 4 menos J4. Isso daqui vai ser igual a menos J30. Então, aqui a gente tem um sistema de equações, que vai ficar esse sistema de equações aqui, ó. I1, 8 mais J8, mais I2, que multiplica J2, é igual a J50. E aqui, I1 é igual a J2, mais I2, que é 4 menos J4. Isso daqui é igual a menos J30. Tudo bem? Esse daqui, ó, eu tenho um sistema que tem duas incógnitas, I1 e I2, e eu tenho duas equações. Um sistema com duas incógnitas e duas equações, existem várias e várias formas de resolver eles. Os sistemas de números complexos, eu particularmente gosto de escrever ele na forma de matriz de Laplace, que foi a fórmula que a gente aprendeu lá que a gente aprendeu em cálculo numérico. Então, a gente pode reescrever esse sistema na forma da matriz aqui, ó. 8 mais J8, J2, J2, 4 menos J4,
que multiplica I1 e 2. Isso daqui é igual a minha matriz de respostas, que é J50 menos J30. Bom, resolver isso daqui, pessoal, a gente calcula esse delta aqui, ó. Então, para a gente calcula o delta. Para achar o delta 1, é só substituir a coluna do I1 pela matriz. Para calcular o delta 2, mesma coisa. A gente substitui a coluna do I2 pela matriz de respostas. O meu I1, ele vai ser delta 1 dividido por delta, que é o determinante desse daqui. E o I2 vai ser o meu delta 2 dividido por delta. Delta 2 dividido por delta. Esses cálculos das operações aí, vocês são muito capazes de fazerem eles de forma sozinho. Mas eu vou ajudá-los, porque eu sou bonzinho. Então vamos lá. O delta. Delta, ele é igual ao determinante dessa matriz aqui, ó, da matriz principal. 8 mais J8, J2, J2, 4 menos J4. Então, ó, o determinante é essa multiplicação aqui, então ele vai ficar 8 mais J8, que multiplica 4 menos J4. Tudo isso menos a multiplicação no sentido oposto. Então, menos J2 vezes J2. Bom, resolvendo essa conta, a gente vai ver que o meu delta ele é igual a 68. Tudo bem? Bom, o meu delta 1, então a gente vai pegar a matriz delta e no lugar da coluna que representa I1, a gente vai colocar a coluna de respostas. Então, o meu delta 1, ele fica... Bom, melhor que isso. Vamos fazer a análise da nossa... Vamos voltar lá para o nosso circuito inicial. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente pensa no circuito inicialmente, a gente não faz conta desnecessária? Então, ó, determine a corrente I0. I0 é a corrente que sai da fonte de tensão. Vocês estão percebendo que I0 está passando nesse sentido? I2 está passando no mesmo ponto no sentido contrário? Então, a gente já consegue definir logo aqui de cara. Aqui a gente percebe que o meu I0 ele é igual a menos I2. Então, o pedido do exercício é determine a corrente I0. Se I0 é igual a I2, a gente precisa calcular o delta 1. A calcular o delta 1 é para achar a corrente I1. I1 é delta 1 sobre o delta normal. I1 é delta 1 sobre o delta normal. Não, né? A gente precisa achar só I2. Então, eu preciso calcular o delta 2. Calcular o delta 1 aqui seria perda de tempo. Para calcular o delta 2, a gente vai substituir no lugar, nessa coluna que representa I2, a gente vai substituir a coluna de respostas. Então, meu delta 2, ele vai ficar 8 mais J8, J2, a primeira coluna eu mantenho e a segunda eu substituí. J50 por menos J30. Então, ó, o determinante é nesse sentido, então vai ser 8 mais J8, que multiplica menos J30, tudo isso menos
a multiplicação no sentido contrário. Então, J50 vezes J2. Bom, o resultado disso daqui, o meu delta2, ele vai ser 416 com um ângulo de menos 35,22. Então, ó, continuando aqui, o meu I2, ele é delta2 que divide delta. Delta2, a gente já viu que é 416 aqui, desculpa, pessoal, vírgula 17. 416,17 com ângulo de menos 35,22 dividido por 68. Bom, como ele é um número puramente real, com ângulo de 0. Então, nosso I2, ele vale 6,12 com ângulo de menos 35,22. Bom, mas a gente sabe que o nosso I0, ele é igual a menos I2. Então, é só pegar esse valor aqui e multiplicar por menos 1 com o ângulo de 180. Então, vai dar 6,12 com ângulo de 100. Melhor, vou fazer mais detalhado. A gente sabe que o I0, ele é igual a menos I2. Então, isso daqui é a mesma coisa que eu falar aqui. I0 é igual a menos 1 vezes I2. É igual a menos 1. Quanto que vale I2? I2 vale 6,12 com ângulo de menos 35,22. Ó, a gente está fazendo uma multiplicação. Esse está na forma retangular, esse está na forma polar. Quando a gente passa o menos 1 para a forma polar, ele dá 1 com ângulo de 180 vezes 6,12 com ângulo de menos 35,22. Bom, multiplicação de números polares, a gente multiplica as raízes. Então, 6,12 vezes 1 dá 6,12. E soma os ângulos. 180 mais menos 35,22 dá 144,78. Tudo bem? Essa daqui é a minha resposta final. Bom, junto com o vídeo, eu vou postar... Junto com o vídeo da aula, eu vou postar a explicação dos exercícios. Vamos resolver mais um exercício para a gente fixar bastante a matéria de análise de malha, porque ela é muito importante. Então, nesse exercício 2, ele pede para a gente determinar as correntes de malhas, I1 e I2. Ele já deu o desenho, já deu até mesmo as correntes. Então, vamos lá. Esse é um exercício de corrente alternada. Como que a gente sabe disso? Porque os elementos passivos estão representados na forma de fasores e as minhas fontes também estão na forma de fasores ou do tempo. Se é um exercício de corrente alternada, o primeiro passo para a resolução de exercício de corrente alternada, como vocês podem conferir no caderno de vocês, é passar todos os elementos do domínio do tempo para o domínio dos fasores. Nesse exercício, novamente, já foi dado para a gente no domínio dos fasores. Então, a gente pode simplesmente fazer a análise do circuito elétrico. Então, ele quer que a gente encontre as correntes de malhas, I1 e I2. Para isso, a gente tem que aplicar Então, vamos começar. Primeiro passo, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões na minha malha
1. Bom, a lei de Kirchhoff das tensões, eu vou fazer um negócio para facilitar. Presta atenção, toda fonte de tensão ela tem o polo positivo e o polo negativo. Então eu escrevi aqui, ó, polo positivo, negativo. Por quê? A gente pode fazer a seguinte interpretação da lei de Kirchhoff. Ela é escrita da seguinte forma: a soma das tensões algébricas em uma malha é igual a zero. E a gente simplifica ela falando que a soma das quedas é igual à soma das elevações. Só que aqui a gente tem duas fontes de malha, duas fontes de tensão em uma mesma malha. Então é mais fácil a gente fazer a interpretação inicial, que a soma das tensões em uma malha, as somas algébricas das tensões em uma malha é igual a zero. Então olha só, ele entrou aqui, ó. Então vamos fazer da minha malha 1, eu vou percorrer o caminho de I1. I1, ela entrou no meu polo negativo da minha fonte de tensão. Então a gente escreve negativo aqui, ó. Menos 10 com um ângulo de 320. Continuo. Mais. Na impedância é sempre mais, tá? Mais V da impedância de 16. Continuo o caminho dela aqui, ó. Mais V da impedância de 4. E aqui, ó, ele entrou no positivo. Se a minha corrente 1 está entrando no positivo da minha fonte, eu coloco aqui, ó, mais 12 com um ângulo de 10. Isso daqui é igual a zero. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar as minhas tensões para o lado de lá da equação. Então, vamos lá. Então, aqui fica, ó, V16 mais V4 é igual. Esse tá subtraindo, vai passar para lá, positivo. 10 com ângulo de 320. Tá positivo, vai passar para o lado de cá, negativo. Menos 12 com ângulo de 10. Bom, vamos vir aqui, ó, e vamos representar ela em função das minhas tensões, das minhas correntes de malha. Então, nessa malha 1 aqui, ó, nessa impedância que eu posso chamar aqui de Z1, a tensão nela a gente pode representar como o valor da impedância, 16 com ângulo de menos 60, vezes a corrente que passa nela, que nesse caso é I1. Mais, nessa impedância aqui, que a gente pode chamar de Z2, mesma coisa. O valor da impedância, 4 com ângulo de zero, que multiplica a corrente que passa nela. Essa impedância, ela está entre duas malhas. Então, quando eu estou analisando a malha 1, é I1 passando nesse sentido, menos I2 passando no sentido contrário. I1 menos I2. Bom, para fazer essa subtração, está na forma de polar. Para fazer essa subtração na forma de polar, a gente tem que, para passar para a forma retangular, fazer a subtração na forma retangular, ou seja, parte real com parte imaginária com parte imaginária. Feito isso, a gente volta para a forma polar. Para facilitar aqui, para a gente não perder muito tempo nesse exercício, eu já vou dar a resposta, tá? Essa subtração aqui, ela é 9,47 com um ângulo de menos 116,03. Bom, dito isso, vamos continuar aqui, ó. Bom, eu vou aplicar essa distributiva. Então fica aqui, ó, 16 com ângulo de menos 60. E 1 mais 4 com ângulo de zero. E 1 menos, aplicando essa distributiva, 4 com ângulo de zero. E 2 é igual a 9,47 com ângulo de menos 116,03.
Continuando essa equação, então, ó, eu vou colocar o meu I1 em evidência. Então, fica I1 que multiplica 16 com ângulo de menos 60, mais 4 com ângulo de 0, menos I2 que multiplica 4 com ângulo de 0. Isso daqui é igual a 9,47 com ângulo de menos 116,03. Bom, para fazer essa soma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar para retangular, fazer a soma e depois voltar para o polar. Novamente, para agilizar a resolução do exercício, eu vou colocar já o resultado, tá? Mas não se esqueçam, quando vocês forem refazer esses exercícios em casa, porque eu oriento todo mundo a refazer esse exercício já sabendo o resultado dele, fazer esses passos para poder fixar essa resolução dessa conta, que é um pouquinho chata. Então, a gente fica aqui, ó, I1. Esse resultado aqui, ele é 18,33 com ângulo de menos 49,11 menos I2 que multiplica 4 com ângulo de 0 é igual a 9,47 com ângulo de menos 116,03. Bom, essa aqui é a equação para minha malha 1. Vamos fazer agora para nossa malha 2? Então, ó, na nossa malha 2, então vamos aplicar aqui, ó. LKT da malha 2. Então, ó, na minha malha 2, ela está entrando no meu negativo na minha fonte de tensão. Então, aqui fica menos 12 com ângulo de 10. Continuando aqui, ó, ela passa pela minha impedância Z2. Então, mais V da de 4 aqui. Continuando na minha malha, ela vem aqui, ela vai passar nessa impedância aqui, que a gente pode chamar de Z3 de 12. Então, aqui mais V de 12. Isso daqui é igual a 0. Bom, essa daqui eu vou passar para o lado, tá negativo, eu vou passar minha tensão para o lado de lá. Então, fica V4 mais V12 é igual a 12 com ângulo de 10. Negativo passou, positivo. Na minha Z2 aqui, que é a minha V4, tá passando I2 nesse sentido e I1 no sentido contrário. Então, é o valor da impedância, 4 com ângulo de 0, que multiplica I2 menos I1. Na minha Z3, só está passando I2. Então, é I2 que multiplica 12 com ângulo de 60. Isso daqui é igual a 12 com ângulo de 10. Bom, aplicando a distributiva aqui, a gente vai ter o seguinte caso. 4 com ângulo de 0 e 2, menos 4 com ângulo de 0 e 1, mais 12 com ângulo de 60 e 2 é igual a 12 com ângulo de 0. Novamente, a gente tem aqui, ó, o I2 eu posso colocar ele em evidência. Então, fica aqui, ó, menos 4 com o ângulo, menos 4 com o ângulo de 0, que multiplica
I1 mais o meu I2, ele vai multiplicar 4 com o ângulo de 0 mais 12 com o ângulo de 60. Isso daqui é igual a 12 com o ângulo de 0. Bom, essa soma aqui, ó, tá na forma de polar. Repetindo novamente. Quando a gente está somando, não é possível fazer a soma na forma de polar. A gente tem que transportar para a forma retangular, somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, e só então a gente pega e retorna para a forma polar. Novamente eu vou dar direto o resultado. Então o resultado vai ficar aqui, ó, I1 que multiplica menos I1 que multiplica 4 com o ângulo de 0 mais I2 que multiplica 14,24 com um ângulo de 46,1. Isso aqui é igual a 12 com um ângulo de 0. Essa daqui é a minha equação da minha malha 2. Então a gente pode reescrever. Então, ó, a gente tem duas incógnitas, I1 e 2, duas equações. Equação da malha 1, equação da malha 2. Vamos escrever esse sistema. Então o sistema fica 18,33 com ângulo de menos 49,11 menos I2 com o ângulo de 4 com 4 com o ângulo de 0. Isso daqui é igual a 9,47 com um ângulo de menos 116,33. E a minha equação 2, ela é menos I1, que multiplica 4 com o ângulo de 0, mais I2, que multiplica 14 com um ângulo de 24,46,1. Tudo isso daqui é igual a 12 com um ângulo de 10. Tá? Então, ó, tem um sistema, duas incógnitas, duas equações. Posso escrever ele na forma matricial de Laplace, que ficaria então aqui, ó, 18 menos 49,11. Aqui, ó, menos 4 com ângulo de 0 é 4 com ângulo de 180. 4 com ângulo de 0. 14,24 com ângulo de 46,1, que multiplica I1 e 2 é igual a... Vou escrever aqui embaixo para ficar. É igual a menos 116,33, 12 com ângulo. Opa, peraí, pessoal. Vamos lá. Vamos escrever aqui a matriz certinha agora. Primeiro é a razão, né? 9,47 com um ângulo de menos 116,33. E aqui 12 com ângulo de 10. Então, essa matriz vezes essa daqui é igual a essa de baixo. Bom, aí você pode resolver pelo método de Laplace, como eu mostrei na outra aula. Você pode resolver por substituição. Resolução de matrizes, vocês já deveriam estar cansados de saber. Então, eu vou passar só as respostas finais aqui para vocês, pessoal. Por favor, tentem fazer e confiram se a resposta chega nesse valor.
Então, ó, a corrente 1 é 0,615 com um ângulo de menos 48,46 amperes. E a corrente 2 é 0,945 com um ângulo de menos 45,07 amperes, tá? Essas são as respostas. Qualquer dúvida, no horário da aula eu vou estar online para tirar as dúvidas de vocês, tá? Só me procurar. Bom, pessoal, a aula de hoje acabou ficando grande porque os exercícios acabam determinando bastante, acabam demandando bastante tempo. Então, o teorema de Thevenin, eu quero muito que no horário da aula de hoje, eu acho importante, por isso que sempre em sala de aula eu deixo um tempo para vocês fazerem os exercícios. Então, eu vou dar só análise de malhas hoje. Eu resolvi 2 exercícios com vocês e estou passando mais 2 exercícios para vocês fazerem em casa e me mandarem semana que vem. Eu acho muito, muito importante vocês tentarem fazer os exercícios. É de extrema importância. Eu estou disponível no horário da aula para tirar dúvidas. No horário da aula eu vou estar disponível só para isso. Fora do momento de aula, vocês mandam um e-mail que assim que possível eu retorno. Então, muito obrigado pela aula de hoje. Lembrando, pessoal, que é muito importante que a gente não está de férias, tá? É muito importante vocês fazerem a parte de vocês em casa. Então, eu estou aguardando vocês semana que vem, se possível pessoalmente, mas eu acredito que ainda não vai ser possível. Semana que vem a gente vê teorema de Thevenin e de Norton, tá? E a gente acaba a parte de análise de circuito e vai fazer a análise de potência. Então, muito obrigado a todos por assistir. Espero que relevem. A gente estou aprendendo ainda como que grava essas aulas, então um pouquinho do amadorismo eu espero que todo mundo releve. Espero que tenha dado para o aprendizado ser o máximo possível, tá? Um grande abraço para todo mundo e até semana que vem.